Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. João 16, 5 ao 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vos mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Me chama a atenção algumas palavras nesse texto. Em primeiro lugar, Jesus dizendo: Eu vos digo a verdade. Jesus sempre falou a verdade. Isso é interessante para todos nós cristãos, porque sabemos que a prática da religião cristã, ela não nos isenta dos perigos, das dificuldades, das lutas, dos empenhos e das dores e sofrimentos. Então, isso é elementar na conduta e no anúncio de Jesus, na missão de Jesus. Então, Deus também não nos esconde as coisas, né? E a nossa fé, ela não é baseada só numa troca por uma felicidade momentânea, por um bem-estar passageiro, mas é pela felicidade eterna. Jesus está indo e vê que os discípulos ficam tristes porque ele vai, mas ficam tristes porque não entendem os aspectos da sua partida. Então ele diz que é necessário que ele vá para nos enviar o Paráclito, o Espírito Santo. É um tempo em que nós acolhemos, aguardamos a festa de Pentecostes e que nós devemos pedir sempre que venha o Espírito Santo. Não que ele não está entre nós, mas que ele venha ao nosso coração, que venha à nossa vida. Porque ele não entra sem nós pedirmos, sem nós abrirmos, sem nós o invocarmos. E depois, ao final do texto, Jesus apresenta três aspectos que o próprio Espírito Santo vai mostrar, então, quando estiver entre nós. Vai demonstrar ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Então, em relação ao pecado, Jesus deixa claro: o pecado consiste em não crer em mim, não acreditar. Esse é o maior dos erros, o maior erro da humanidade, o maior erro nosso pode ser esse. Não acreditar em Jesus, rejeitá-lo, não querê-lo. Fazendo isso, com certeza, nós estamos inseridos numa realidade que não vamos encontrar a salvação. Esse é o pecado, é nós mesmos que fazemos as escolhas. A justiça, o que é a justiça? É tudo no seu lugar. A justiça é que eu vou para o Pai. Então, perceber e ver que Jesus é um com Deus, né? Essa é uma realidade, essa é uma verdade de fé, uma verdade incontestável. É a justiça que Jesus fala. E o julgamento, que o chefe deste mundo já está julgado, ou seja, já está condenado, né? Escolhendo o mal, já estamos condenados. Então, esse evangelho é bem interessante nesses aspectos, né, de buscarmos crer. E eu fiquei analisando assim duas realidades, até porque tem a leitura também no capítulo 16 dos Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Silas são presos e estão na prisão e estão cantando um cântico de louvor, as correntes se quebram e as portas se abrem quando eles louvam a Deus no sofrimento. E aí o carcereiro percebe superficialmente aquela realidade e tenta se matar, porque na sua condição de carcereiro, de soldado de guarda, em primeiro lugar não poderia estar dormindo e em segundo lugar teria falhado na sua missão, então ele pensa em se tirar a vida, senão ele seria condenado à morte. Aí Paulo e Silas falam: não te faças mal, porque nós estamos todos aqui, ou seja, nós não fugimos. Aí ele não se condenou à morte, não se suicidou, acreditou na palavra de Paulo e Silas, ouviu o evangelho, ouviu a palavra da salvação e resolveu se converter, saiu daquela realidade. Ele vivia uma realidade de prisão e de morte também, e resolve então arriscar tudo no ser cristão, que também havia perseguição e risco de morte. Mas vejam como a palavra então faz com que ele crie coragem e ele aceite uma outra verdade que não aquela que ele vivia. E isso lhe dá coragem para viver, então, uma realidade diferente. E é isso que Jesus nos fala, né, a respeito da fé, a respeito do Espírito Santo, a respeito desse defensor que vem,
que vem, nos defende, nos encoraja, nos fortalece para enfrentarmos então as realidades desta vida, dentro da realidade de fé, da realidade de quem crê em Jesus Cristo ressuscitado. Então, e essa palavra de hoje vem nos trazer um ânimo muito grande, vem nos clarear também muita coisa para vivermos a nossa vida, vivermos a nossa fé, vivermos a nossa missão nesta vida, neste mundo. Que Deus abençoe e guarde a todos nós nesse dia e em todos os dias da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.